Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão crentes hoje, não? Estão, né? Pastor, até choveu, a gente veio e nós estamos crentes sim, viu? Aleluia. Deus é fiel. Em todo tempo podemos confiar nele. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde. E bora andar um pouquinho para a eternidade, amém? Outro dia eu falei um pouquinho aqui sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus sendo Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo sendo Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 14. João, capítulo 14, dois versos 16 e o verso de número 17. 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Amém? Esse texto é muito interessante. Jesus, só para entender, está com os discípulos no cenáculo, isso é, num sobrado na casa de Maria, mãe de João Marcos. Estava ali para celebrar a Páscoa dos judeus e já instituía a celebração da ceia do novo pacto, a nova aliança. E se você pegar no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, está nesse mesmo contexto. Esses 4 capítulos vão estar falando justamente sobre esse episódio. E no capítulo 14, Jesus havia falado com os discípulos no 13, que era necessário que ele morresse, que ele passasse por algumas aflições. E isso gerou nos discípulos uma angústia. E ele começa no 14 dizendo, não se turbem, isso é, não se entristeçam, não esmoreçam. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar lugar, depois eu volto para buscar vocês. Enquanto eu vou preparar lugar, ele libera essa palavra. No capítulo 14, verso 16, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Essa palavra outro, no grego, ela é bem interessante. Ela significa allos. Allos quer dizer, no hebraico allos, no grego paracleto, quer dizer um semelhante a ele, um igual a ele. Então Jesus está dizendo que eu vou e mando outro semelhante a mim, igual a mim. E o interessante é que o termo latim chamado vicário só se aplica nessa situação, porque vicário é substituto. Então Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e enviou outro igual a ele para dar sequência naquilo que haveria de acontecer. Eu precisei pegar essa informação para nós entendermos uma coisa. Olha no verso de número 17, o próximo aí. A saber, o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber. Quem aqui tem o Espírito Santo? Oh, glória! Tem gente que ficou meio com medo de falar. O texto diz que o mundo não tem como receber. Por que o mundo não recebe? Porque não vê e não conhece. Você vê o Espírito Santo? Também não. Mas o texto diz que conhece. Olha lá que interessante. O mundo não pode ver, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. O interessante é que o Espírito Santo, nessa dispensação da igreja, ele habita em nós, a partir do momento que nós confessamos a Cristo como Salvador.
A partir do momento que nós aceitamos o projeto que Ele oferece para nós como igreja. Então o Espírito Santo vem em nós e Ele habita diariamente conosco. E mesmo Ele habitando diariamente conosco, infelizmente, existem muitos que ainda não o conhecem de verdade. E aí é o problema. E aí é as limitações em que nós vivemos no dia a dia. Às vezes, e algumas pessoas vivem uma vida dupla na igreja. São gigantes na fé, são aqueles que ouvem a palavra, acreditam no sobrenatural, na manifestação de Deus, mas quando saem às portas, aquela crença fica ali dentro. Quando chega em casa, parece que é tudo normal. Quando chega fora do ambiente espiritual, tem dificuldade de acreditar, porque ainda não o conhece como deveria conhecer. Então o Espírito Santo, primeira coisa para se entender é que Ele é Deus. E eu estava falando com Deus como ministraria isso, porque eu preciso de atenção e eu acredito que não vou ter dificuldade com isso. Eu só queria pedir para você um pouquinho, se eu passar 5 minutos, você vai continuar crente? Amém? Porque outro dia eu precisei parar por causa do horário, mas se eu passar em 5 minutinhos, continua crente e a gente sai daqui cheio de Deus, amém? Aleluia. Uma das coisas que mais me chama a atenção e como ponto de partida daquilo que Deus tem para nós essa noite é o amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, deixa bem claro lá que Deus é amor. E aí eu começo a observar os textos e eu vejo que Jesus também ama, e Ele diz aos discípulos: eu amei vocês e amei até o fim. Aí eu observo também o texto dizendo que o Espírito Santo também me ama. Então o ponto de partida do eterno, de Deus, nas três pessoas, é o amor. Aí eu preciso parar um pouquinho e voltar para você novamente. O que é o amor? Alguém aqui já amou alguma vez? Já? Aleluia. Não tem coração de ferro não? Meu Deus. Então se você já amou, você sabe o que eu estou dizendo. É interessante que quando a gente ama, a gente não vê defeitos, não é assim? Temos mais dificuldade, a gente dos defeitos desvirtua para a qualidade, a gente olha diferente, faz coisas diferentes, faz loucuras até mesmo por causa desse negócio chamado amor. Para os homens, para o ser humano, o amor pode se restringir em sentimentos, mas para Deus é muito mais do que isso. A essência de Deus é o amor. Paulo, quando vai tentar falar sobre isso, ele diz: olha, o amor de Deus é incompreensível. Tentaram medir o tamanho, a largura, a profundidade, não dá certo. Paulo, explicando à igreja, aos romanos, ele diz que nada nem ninguém me separa deste amor. Aí eu começo a observar algo. Deus, quando criou os seres humanos, Ele o fez por amor. Amém? Gostaria que você voltasse um pouquinho antes da criação dos seres humanos. Logo após a queda, porque o texto diz lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou seres espirituais para habitarem nos céus. Deus criou a terra para ser habitado por uma parte desses seres espirituais. Eles tinham acesso à terra, subiam aos céus, podiam contemplar a glória de Deus, podiam glorificar a Deus, até o momento em que um deles subiu ao coração o desejo de ser igual a Deus. Viu que aquela glória, aquele negócio era gostoso, aquele negócio preenchia, e ele desejou aquilo, juntou uma terça parte dos anjos para tentar dar um golpe em Deus, e Deus não
precisou brigar, porque Deus é soberano. Deus não precisa descer do trono para lutar com o diabo. Para isso Deus levantou você. É você que está encarregado de brigar contra o inferno. E a nossa briga é bem interessante. Nós não precisamos sair para a peleja, basta apenas nós nos sujeitarmos aos pés do Senhor, e Ele vai nos encher da sua glória. O texto diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque quando o maligno vê alguém cheio de Deus, ele não consegue relar, não consegue tocar, não consegue mover. Por quê? Porque a glória de Deus está dentro dessa pessoa. Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo, logo após este episódio, capítulo 2 de Gênesis diz que a terra se tornou um caos. Nesse inteirinho, Deus se reúne na sua trindade. E eles começam a projetar algo. Observa-se que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Esses são os atributos de Deus. Ele sabe de tudo, antes mesmo que isso aconteça. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares. Estes três atributos estão unicamente voltados para Deus. Então, antes de Deus criar, antes de Deus organizar as coisas, o texto chama, o apóstolo Paulo chama esse período de fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus se reúne para projetar, para fazer, para falar, para ajustar nas suas atuações. Então, eu disse outra vez que da Trindade, Deus resolve casar com a sua criatura. Deus resolve casar com a igreja, mas a igreja ainda não existia. Deus projeta para a igreja algo espetacular. Deus projeta para a igreja o ápice, o ponto mais alto da sua comunhão, que Ele quer unir entre Ele, sendo Deus, e a igreja, sendo criatura, unir no santo e sagrado matrimônio. Até então não existia esse tal de matrimônio, mas Deus estabelece alguns rótulos. Eu disse isso outra vez: Ele como noivo, a igreja como noiva, os dois são casais, têm os seus descendentes, daí surge a nomenclatura pai e filho. Então Deus se intitula como Pai, o Eterno. O noivo se intitula como Filho, o genitor, o unigênito de Deus, o Filho único. E o Espírito Santo acaba fazendo um papel muito importante nessa questão da Trindade. Se nós pegarmos Lucas, capítulo de número 15, Jesus vai contar as três maiores histórias de amor que existem na eternidade. Ele fala sobre um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Quando eu pego a história judaica, eu vejo que um pastor, para ser pastor, precisava ter 100. Se ele tivesse 99, ele não era um pastor, ele era um ajudante. Então, se eu pego essa informação de Jesus, parece ser simples. Simples para quem estava ouvindo, importante para quem já passou por aquele período de ser essa uma que se escapou. O texto diz que ela fugiu e Jesus foi atrás e trouxe no colo, deixou as 99 em um lugar seguro, trouxe ela de volta. Nessa história de amor, Jesus estava falando sobre o seu ministério terreno, aquele que busca, aquele que sacrifica, aquele que está atrás de alguém que por alguma forma se afastou dele. Ele também fala sobre uma mulher que tinha uma dracma. Dracma era uma moeda equivalente ao salário de um dia. Então uma dracma não tinha importância alguma, não tinha valor monetário muito grande ou interessante, mas ela perdeu aquela moeda, e o texto diz que ela procurou dentro da sua casa, e quando encontrou, chamou as amigas e fez festa. Observa que nas três histórias há festa, nas três histórias há comemoração.
Na terceira e última, ele fala sobre dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho, na história judaica, era o mais importante, era aquele que tinha direitos, é aquele que tinha o direito da primogenitura. Ele recebia a continuação da família, recebia uma porcentagem de dinheiro muito maior do que o primogênito, do que o mais novo. E o texto diz que o mais novo pede a sua herança para ir embora. Não foi o mais velho, foi o mais novo, querendo dar a importância não tão devida. Se fosse o mais velho, poderia dizer que ele era alguém importante, mas não, foi o mais novo que pediu e foi. E o texto diz que o pai não vai atrás, mas o pai prepara para a sua volta. E agora, quando esse moço volta, depois de ter passado por umas experiências desagradáveis, ele retorna para casa e Deus o abraça e o acolhe novamente em sua família. O que me chama a atenção é que na primeira simboliza Jesus, ele mesmo falava do seu ministério. Na segunda, ele mostra o Espírito Santo como uma mulher, ele não mostra o Espírito Santo como um homem. Pastor, então Deus é uma mulher? Não, Deus não tem sexo, macho e fêmea. Macho e fêmea só foi estabelecido para a sua criatura, para que ambos pudessem coabitar e gerar descendentes. Essa função só é válida enquanto estivermos aqui na terra. A partir do momento que nós passarmos para a eternidade, essa função não vai ter mais nenhum sentido e seremos assexuados no céu e na glória. E o texto fala da terceira história de amor, que é o próprio Pai, o ministério do Pai. Aí eu pego dentro de um cenário do começo para o final, eu vejo Deus estabelecendo comunhão com um grupo da sua criatura, a igreja. Para que isso aconteça, é preciso um monte de coisas. Porque quando Deus se decide casar com a igreja, entenda, depois que ele criou Adão, Adão era santo, Adão era perfeito. Deus descia, o Pai falava com ele, tinha acesso a ele. A sua estrutura física tinha condições de contemplar a glória de Deus. Mas a partir do momento que ele pecou, a sua estrutura foi totalmente corrompida e ele não podia mais presenciar a presença do Eterno. E houve uma ruptura. E então Deus não podia mais vir. Agora era preciso fazer outras coisas para que Deus conseguisse se estabelecer em comunhão com a sua criatura. Observa-se que depois da queda, o homem se inclinou para o mal. Não precisa fazer nada. O mal brota dentro dos nossos corações. A maldade vem por natureza. Somos maus por natureza. E agora é necessário, porque Jesus tinha um propósito, casar com a igreja. Agora era preciso estabelecer essa igreja. Agora essa igreja precisaria de cuidados especiais para não viver no pecado. Ela precisava de um auxílio, de algo que ela por si mesma jamais conseguiria produzir. Então o Espírito Santo se manifesta e diz: eu vou fazer esse papel. Eu vou ser o ajudador da igreja. Eu vou ajudar eles a se santificarem. Olha que legal. Eu vou ajudar eles a verem o que os olhos não verem. Eu vou ajudar eles a vencerem o diabo, vencerem a carne, vencerem o mundo. Eu vou usá-los. A decisão do eterno na eternidade foi: antes do Senhor casar com a igreja, eu vou habitar nela. Eita Deus. Então como é que nós vamos construir esse ser humano? Então começou o processo da criação. Deus organiza toda a terra. Observa o texto, a narrativa do texto é: tudo que foi criado na terra foi para
o ser humano. No final da criação, Deus chama Adão e diz: Adão, todo fruto, toda árvore, tudo mantimento, todo peixe, toda ave, todo animal que anda na terra, é para você comer, é seu. Domine isso. Eu dei isso para você. Você foi criado à minha imagem, à minha semelhança. E não é estrutura física. Eu dei a você domínio, dei a você raciocínio. A estrutura do homem foi diferente de todas as outras estruturas. E você consegue ver isso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Deus, quando cria o homem para ele habitar na terra, dá a ele um corpo da terra, do barro. Deus assopra na sua narina, assopro, no grego, pneuma, que quer dizer espírito. Deus dele coloca no ser humano um lugar para que o Espírito Santo pudesse habitar, para que o Espírito Santo pudesse fazer morada. Deus faz o homem alma vivente, que é um outro setor do homem. Por isso nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. Se estiver me entendendo, diga amém. Aleluia. E agora Deus, com o seu projeto, começa a trabalhar a primeira fase. Lembra do que eu disse outrora? Para trazer amigos para um casamento de Deus com a igreja. Ele escolhe um homem, desse homem ele faz um povo, deste povo ele dá a esse povo relacionamento com ele, levanta profetas, dá livramentos, cria situações, permite com que o adversário se levante, permite um monte de situações para que este povo se relacione com ele. E assim ele gera um conteúdo que nós temos como o Antigo Testamento. Vocês ouviram falar que alguém queria atualizar a Bíblia? Ouviram essa informação? Se levantou alguém aí, por esses tempos, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela está ultrapassada. Eu disse: a pessoa que disse isso não tem noção do que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, 70% dela é contida de história. Como é que vai atualizar a história? Só se cria outra. Deus se manifesta na história. Outro por cento da Bíblia é relacionamento. Como é que vai se atualizar relacionamento? Se você pegar a Bíblia, você vai ver lá a história de José. José fez isso, e Deus vai interligando com ele na história dele. Pega Abraão, quem foi Abraão? Abraão foi o cara que Deus fez isso, que fez aquilo, ele errou, ele acertou, ele adorou, ele negligenciou, e na história dele nós vemos Deus trabalhar. Então como é que vai se atualizar isso? Não tem como se atualizar. Porque a Bíblia não é apenas um livro de regras. A Bíblia é um livro onde eu consigo me identificar com pessoas. E quando eu me identifico com pessoas, eu mudo atitudes, porque o Espírito Santo comunica comigo através das Escrituras. Observa-se que Deus levanta esse povo, dá a ele experiências, leva eles para o Sinai. Nos sinais Deus dá regras. E Paulo chama essas regras de aio, de um pedagogo, de um professor. Porque as regras foram manifestas para que haja santidade, para que haja separação. Deus queria separar um povo. Porque desse povo separado Deus viria, Deus se faria carne. Não poderia ser de qualquer jeito, não poderia ser de qualquer maneira. Deus preservou uma história, Deus preservou uma família, Deus preservou uma genealogia, como diz o texto bíblico, e se manifestou através dela. Quando chegou o tempo oportuno, Jesus veio. Você lembra quando ele veio, como ele veio? Tinha uma moça que estava noiva. Quem está namorando aqui? Eu não vou nem erguer a mão, pastor. É que namoro não tem na Bíblia. Tem noivado. Quem está ficando? Não estou nem ficando, pastor. Ficando então era uma loucura. Aleluia.
noivado, se desse ruim já era apedrejado. Imagina o ficando. Ei, Deus, me ajuda a ser crente. E aí o que acontece? Aquela moça estava noiva de um outro. De repente Deus aparece a ela, o anjo Gabriel, diz: ei, Deus quer te usar na terra. E ela: pronto, eu estou aqui para ser usada. Pois é, então tu vai engravidar. Ela disse: não tem como, eu não conheço varão. Ele disse: fique tranquilo, tu vai engravidar sem conhecer varão. Ela olhou para o anjo olhou para ela. E se fosse eu no lugar dela, eu dizia: agora lascou, é tudo. E agora ela chega para o noivo, e como é que ela vai dizer que está grávida do Espírito Santo? Deus visita o noivo, fala com ele também. Ele abraça ela, protege ela. Nasce o menino. Ele não rela nela enquanto ela está gestante. Jesus veio à terra com o corpo de ser humano. Agora ele precisava ser protegido, porque ele tinha despido dos seus atributos divinos. Ele não tinha mais onipresença, onipotência, onisciência. Agora ele era Deus em corpo humano. Agora ele precisava da atuação do Espírito Santo na vida dele. O texto diz que ele, na sua juventude, fica com mãe, passa até os 30 anos, ele se manifesta com os 30. O interessante é que quando ele está com o seu primo no Jordão, ele vai para ser batizado. Jesus não precisava, porque aquele batismo era só para dizer às pessoas que ele estava arrependido dos seus pecados. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava de mudança, porque ele era Deus. Mas ele foi lá, e quando ele chega lá, Deus abre os olhos de João Batista e fala a ele aquilo que havia segredado ao seu coração quando o Messias fosse manifesto. E Deus, através daquele ato, fala do céu de uma forma audível, e o Espírito Santo desce sobre ele e envolve Jesus plenamente. Então eu vejo a atuação do Espírito Santo na criação, vejo a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Todas as vezes que um profeta ia ver revelações, o Espírito Santo é quem mostrava. Todas as vezes que alguém precisava de algo sobrenatural, o Espírito Santo descia. Mas o Espírito Santo não habitou em ninguém no Antigo Testamento, porque habitar é só para a igreja. Olha que interessante. Alguém já ouviu falar de Sansão? Sansão é o caso mais explícito dessa manifestação. Quando ele invocava Deus, o Espírito Santo vinha e ele se apoderava de força, resolvia os seus problemas. Depois dos problemas resolvidos, então o Espírito Santo voltava para a sua habitação. Agora Jesus está na terra, o Espírito Santo vem e habita em Jesus de uma forma plena. E Jesus prega, Jesus tem revelações dos céus. Jesus deixa isso claro várias vezes. O que eu estou dizendo a vocês é porque o Pai me disse, através do Espírito Santo. Os milagres que eu faço, não faço de mim mesmo, eu faço por Ele. Jesus fala muitas vezes que a sua atuação no ministério aqui na terra não era com o poder que ele tinha, porque ele havia despido desse poder, tirado esse poder, renunciado ele para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Espírito Santo encheu ele na sua plenitude. E Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, se vocês acreditarem em mim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o Pai. E agora não vai ser só o Espírito Santo atuando, eu também vou estar junto com vocês. E tudo que vocês me pedirem, eu vou fazer. Alguém aqui já viveu isso? A plenitude de Deus? Alguém aqui já foi cheio do Espírito Santo uma vez? Pelo menos uma vez? Já foi? Sentiu aquele negócio esquisito, que dá vontade de chorar, sei lá, vontade de pular? É cada manifestação uma diferente da outra. Outro dia eu vi um irmão lá, ele foi cheio de Deus, que ele catou o banco e jogou para o alto. Eu disse: eita, vamos expulsar aquele demônio. E não era não, ele estava cheio de Deus. O outro caiu no chão, o outro saiu correndo. Cada um tem um jeito. Outro chora. Eu lembro quando eu fui cheio de Deus, eu ergui o braço.
Eu tinha vergonha até de erguer o braço. E aí eu falei, vixe, eu com os braços para o alto, falei, vixe, todo mundo vai me olhar. Porque o cara, quando é muito grande assim, tem que vigiar para não passar despercebido. A manifestação de Deus veio sobre Jesus. O interessante é que Jesus, na eternidade com a Trindade, o Espírito Santo disse, olha, eu vou ser a garantia, o selo, sobre o sacrifício que tu fizer na terra. E aí Jesus terminou o ministério, morreu na cruz, trouxe os amigos do noivo para a eternidade, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu 40 dias depois. Vocês já pararam para pensar como é que foi aquela noite ou aquela tarde? Eles estavam orando, 120 pessoas, orando sem saber como orar. Nós, tendo o Espírito Santo, já tem dificuldade de orar, não tem? Tem hora que a gente dobra o joelho e não sai nada, não é assim? Quem ora para dormir, eu tenho certeza que você já roncou um monte de vezes orando. Eu lembro de um pastor que fez uma campanha lá no litoral, 30 dias na igreja orando. E teve um dia o pastor disse, eu vou lá ver esse negócio, esse cara é crente demais. E quando chegou lá na igreja, ele estava roncando. O pastor olhou para ele e disse, o que foi? Ele falou, pastor, o projeto aqui é 30 dias dormindo com Jesus. Porque não dá para orar a noite inteira. Com o Espírito Santo temos dificuldade, e sem Ele. Agora aquelas pessoas estavam orando, talvez a oração do Pai Nosso. O texto diz que de repente, eles não estavam aguardando, veio do céu um vento, mas não era um vento normal, era um vento diferente. Esse vento veio e encheu toda a casa, isso é, todos aqueles que estavam lá sentiram isso. De repente a vida deles foram modificadas, porque o Espírito Santo jamais começa de fora para dentro. O Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a mudar algumas coisas dentro da gente. Ele começa a mexer com o nosso emocional. A primeira coisa que acontece quando estamos iniciando essa caminhada até a Canaã celestial, até o dia do arrebatamento. E o texto diz que ali Deus encheu eles. E eles foram cheios. E sabe o que eu descobri? Aceitar Jesus a gente aceita uma vez. Ser batizado no Espírito Santo nós somos uma vez. Mas ser cheio nós precisamos de várias vezes. Hoje eu estou cheio, e amanhã? Eu enchi de Deus hoje, isso vai durar quanto tempo? Eu conheci pessoas que no culto eram cheios de Deus, meu Deus, chorava. Acabava o culto, já estava brigando, falando bestagem. Só durou até o final do culto. Aí eu gostaria que você olhasse agora, não como os meus afazeres para estar perto de Deus. Olha o inverso. Agora é Deus se esforçando para estar perto de você. Agora é Deus trabalhando de uma forma aonde você consiga permanecer mais tempo perto dEle, ao lado dEle, compreendendo aquilo que Ele tem para você. Porque o mundo me dá uma informação do que é a vida. O maligno me dá outra informação do que é a vida. E o cristianismo me dá uma outra direção totalmente oposta do que essas. Outro dia eu conversando com alguém, disse, pastor, não quero nem falar de religião. Eu disse, mas eu não tenho religião. O senhor não tem? Não. Cristianismo não é religião. Religião no original, religare, no latim, o homem buscando Deus. Cristianismo é o oposto, Deus buscando o homem. É Deus que está interessado em você, muito mais do que você está nele. É Deus que quer você perto dele. É Deus que tem o prazer de ouvir a tua voz. E esses dias eu estava com a família lanchando,
chegou alguém, me pediu algo, mas chegou numa autoridade tão grande que eu falei, eita rapaz, ele não está pedindo não, ele está mandando. E eu fiquei meio assustado, eu falei, me obedecer, ele vai lá, faz isso. E ele pegou o negócio, virou as costas, e eu disse, Jesus, que miserável esse cara. Nem um obrigado não deu. O Espírito Santo me disse, bem-vindo ao time. Eu abençoo tantas pessoas e nenhum obrigado eu ouço. E eu não abençoo uma vez, eu abençoo de manhã, de tarde, de noite. Nesse processo. E às vezes eu aguardo apenas um obrigado e não tenho. Às vezes alguém chama isso de sorte, a minha bênção. Às vezes a minha proteção para alguém foi direcionado para outro. Mas o meu amor é tão grande que eu não me importo de abençoar. E eu pude entender que o amor de Deus realmente excede todo o entendimento nosso. Aí eu pude perceber uma coisa, nos dias de hoje tem pessoas que dizem que o Espírito Santo não atua mais. Ele ficou restrito para os apóstolos. E aí eu, pensando sobre isso, eu disse, Deus, se o Espírito Santo não atuar mais, lascou tudo. Porque Jesus disse que ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para eu me afastar dele. Da justiça porque um dia eu vou ter que dar conta. Do juízo é porque ele faz justiça por mim. Agora, se ele não atua mais, então que sentido tem o cristianismo? Porque às vezes alguém diz que a atuação dele se limita nos dons espirituais, em falar em língua estranha, em profecia, em isso, aquilo. Não, isso aí é só uma das facetas do seu projeto para a igreja, mas não é um todo. O texto diz que é o Espírito Santo que intercede por nós. Sabe quando você está lá, deitado na cama, lá, roncando, sem saber, cansado? O Espírito Santo está lá no céu dizendo, então, pai, na verdade, olha, o problema dele está nisso. Ele precisa que o Senhor trabalhe nessa situação, naquela situação. O texto diz que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Porque Jesus foi lá na cruz e pagou o preço. Jesus abriu a porta para eu entrar para o mundo espiritual. Jesus escolheu, uma outra coisa, uma informação bem interessante, o texto diz assim, Jesus diz assim, olha, Pai, todos os que o Senhor me deu são teus. Essa informação mostra o seguinte, você foi escolhido a dedo por Deus. Olha que coisa, não foi um acaso. Não foi por causa da minha luta, não foi por causa do meu refúgio, não foi porque eu fui esconder na igreja, não. Deus permitiu situações para que eu me chegasse à presença dEle, porque Ele me escolheu. Ele me escolheu, trouxe para Jesus, Jesus remiu, isso é, pagou o preço pelos pecados que eu nunca conseguiria pagar. Agora o Espírito Santo vem e diz, agora é minha vez, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou trabalhar na vida dela. E como é que é esse trabalhar? Eu vou convencê-lo de que é muito melhor estar na minha presença do que em qualquer outro lugar. Fica de pé comigo. O louvor dá para me ajudar aí? Eu queria te chamar para uma outra dimensão. Eu queria te convidar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Observa-se, o Espírito Santo já habita dentro de você. Você quer um relacionamento mais íntimo que esse? Deixa eu te contar um segredo. Ele sabe tudo que você fala, ele sabe tudo que você faz, ele sabe tudo que você pensa, ele sabe tudo que você projeta, planeja, ele sabe de tudo. Salmo 139 diz o seguinte lá, quando eu li esse salmo, eu disse, Deus, e agora?
Ele diz, se eu subir no céu, Deus vai estar lá. Se eu descer das regiões mais baixas da terra e fizer minha cama lá, Deus também vai estar lá. A claridão do meio-dia, a escuridão da meia-noite para Deus é a mesma coisa. Então não tem como esconder dele. Para onde eu irei? Não tem como. Agora entenda, o Espírito Santo tem trabalhado, tem suportado muitas das suas atitudes favoráveis ou desfavoráveis. Porque Ele é o penhor da sua salvação. Se Ele te abandonar, você deixa de ser igreja, você deixa de ser noiva. É por isso que Ele insiste com você. Agora, Ele nunca, jamais vai te obrigar a fazer qualquer coisa. Ele sempre coloca para você decidir. E nesta noite Ele me coloca para dizer a ti: quer sair dessa situação que você vive, desse cristianismo que você tem vivido até hoje? Quer entrar um pouco mais na presença dEle? Quer conhecê-lo um pouco melhor do que você já conhece? Só depende de você. Não depende de mim. Não depende do pastor, do líder, do fulano, do beltrano. Não depende, é só de você. Não tem como alguém mudar isso. Não, nem Ele pode, se você não permitir, se você não quiser. Pastor, e o que eu faço? Aleluia. Olha que simples. Só o convida. Só o confessa. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha habitar em mim, mas agora com a minha permissão. Eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que o Senhor me leve ao conhecimento daquilo que a minha compreensão não tem conseguido processar. Espírito Santo, eu quero ser diferente, eu quero romper com o pecado, eu quero romper com aquilo que tem me afastado de Ti. Espírito Santo, se o Senhor quiser me encher nessa noite, eu estou aqui à sua disposição. Tu tens sido tão, meu Deus, nós te invocamos nessa noite. Nós queremos Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. O Espírito Santo te ama tanto que Ele deixou disponível para as nossas vidas o seu fruto. Ele gostaria que você fosse como Ele. Ele gostaria que você visse como Ele vê, que você falasse como Ele fala, que você agisse como Ele age. Ele coloca dentro de você o fruto do Espírito para que você seja diferente, para que você experimente do gozo, da paz, da alegria, para que você entenda que o céu é de verdade, não é apenas um conto, não é apenas uma
uma fábula. O Espírito Santo vem e traz a realidade, aquilo que a minha mente tem dificuldade de compreender. Por isso, nesta noite, se desligue da terra, insista com Ele, venha sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero ser cheio nesta noite, eu quero ser batizado, eu quero receber os dons de línguas, eu quero, Pai, aleluia, entrar numa dimensão que eu ainda não vivi, eu quero ver aquilo que eu ainda não vi, eu quero contemplar a Tua face, aleluia, porque se o Senhor tem para dar, eu quero receber, aleluia. Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Temos alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Temos alguém aqui que se afastou da presença dele? Se tiver, é o seu momento. Se você deseja receber Jesus em sua vida, se você tem percebido que o Espírito Santo se afastou, convida Ele para retornar, convida Ele para vir. Se você não tem mais sentido a presença dEle nessas reuniões, então você precisa de um renovo. Então você precisa de algo sobrenatural nessa noite. E Ele está dizendo para você: eu estou aqui, peça que eu te dou. Eu estou aqui, peça que eu faço. Eu estou aqui só esperando você me convidar. Porque se você me convidar, eu vou até você. Se você me chamar, eu vou com você. Se você deixar eu te guiar, eu vou te orientar. Se você deixar eu trabalhar na sua vida, eu vou te levar às regiões seguras. Eu vou te levar aonde você nunca imaginou estar. Mas só depende de você. Aleluia. Oh Deus, oh Espírito Santo, aleluia. Temos alguém? Tem não? Estenda sua mão assim, ó. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Aleluia. Estenda as mãos aí. Eita Deus. Eu tenho a estranha sensação de Deus se humilhar para nós, dizendo: como eu gostaria de encher a sua vida, como eu gostaria de te levar a lugares celestiais, como eu gostaria de mostrar para você a glória que eu tenho, e só eu posso te dar essa glória. Ela é muito mais do que bens materiais, ela é muito mais do que fama, ela é muito mais do que posições. Essa glória preenche a alma, preenche o vazio. Ó Deus, nesta noite nós oramos, Pai, nós invocamos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo, a palavra
palavra diz que aonde o Senhor está e a liberdade. Ó Deus, vai quebrando cadeias agora, vai quebrando, Senhor, grilhões que tem amarrado, que tem segurando, que tem prendido. Vai agora, Senhor, rompendo essas barreiras, vai tirando, Deus, os embaraços. Espírito Santo, nós estamos aqui, nós queremos, nós almejamos a Tua presença, nós almejamos, nós queremos ser cheios. Encha-nos da Tua glória, encha-nos da Tua glória, encha-nos da Tua glória. Recebe aí de Deus o renovo, receba aí agora, receba agora. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as tormentas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém. Amém. Aleluia. Estenda aí as mãos para nós recebermos a bênção de Deus. Domingo, querendo Deus, nós estaremos aqui às 18 horas. Venha adorar Jesus. Quarta-feira que vem a gente começa aí um mover diferente. Chamar um curso. Tem aí um negócio aí na sua cadeira aí escrito homilética. Alguém pensou que era omelete. Não, é como aprender a ministrar uma palavra. Vai ser domingo agora. Se você quer aprender um pouquinho sobre como falar em público, como dominar os medos, nervosismo, me procura depois e a gente vai estar junto.